Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Novamente estamos juntos. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Vocês que clicam no dedinho de joinha, que são inscritos no canal Hora Tranquila. E também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Teresa Estevan. Ela está completando hoje mais um ano de vida, que Deus abençoe a Teresa, e ela pede que oremos para que ela consiga vender uma casa. Também queremos aqui mandar um alô especial para o Pedro Sérgio Souza da Silva, de Moju, no Pará. Ele está parabenizando sua irmã, que está aniversariando hoje, e pede oração pelo cunhado, para que consiga um trabalho. Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, está parabenizando o Tiago por mais um ano de vida. Erlinda Detman Zilsk Guering, é de Nova Venécia, no Espírito Santo. Ela pede orações especialmente pela neta Daisy. Antônio Albuquerque, é de Iracemápolis, em São Paulo. Jacira Laje, é do Rio de Janeiro. Maria Márcia e família são de Feira de Santana, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão a Ti por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo faça presente em nossa vida, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoe a Teresa Estevan, que está aniversariando, que ela consiga vender uma casa. Também parabenizamos e pedimos uma bênção especial para o Tiago, para a irmã do Pedro Sérgio Souza da Silva, que está aniversariando. E também pedimos que abençoe o cunhado do Pedro Sérgio para que consiga um trabalho. Abençoe também a Daisy, que é a neta da Erlinda Detman, que Tu abençoes que ela consiga solucionar o problema que está tendo nas suas gengivas, ali nos ossos que segura ali os dentes, que possa ser abençoada por Ti e conseguir a solução, Pai. Abençoe Maria Márcia e toda a família e todos os demais que nos pedem orações, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo dessa semana, onde nós estamos falando a respeito dos 2 últimos dias de vida do Senhor Jesus. E ele esteve ali na casa de Simão, que tinha sido leproso, mas que Jesus o curou. Ali Jesus foi ungido com um bálsamo caríssimo, e depois eles foram até a uma casa e ali realizaram a ceia. E como nós dissemos ontem, até este momento era comemorada a Páscoa, conforme era celebrado pelos judeus que saíram lá do Egito, e agora Jesus está fazendo aqui uma transferência dessa celebração da Páscoa para a ceia do Senhor. Então não havia mais a necessidade de sacrificar cordeiros e comemorar a Páscoa, se bem que nós relembramos sempre essa saída do povo judeu lá do Egito, o povo de Israel, e foi uma saída miraculosa, e foi dito que todos os hebreus deveriam matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, e então, à meia-noite, quando o anjo da morte passasse, as casas que tinham aquele sangue do cordeiro no umbral da porta, o anjo não entraria e o primogênito não seria morto. E assim aconteceu. E nós também, irmãos, precisamos deste sangue do cordeiro, Jesus Cristo, em nossa vida. Se nós não estivermos marcados com o sangue de Jesus, infelizmente nós iremos perecer no final com todos os ímpios. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Saindo dali, depois de celebrar a ceia, Jesus então vai com seus discípulos para o Getsêmani. Era um jardim que ele sempre gostava de estar com os discípulos, orando, buscando a presença de Deus. E nós lemos aqui em Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou
aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos, eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Eu li Marcos capítulo 14, versos 32 até o 42, e a versão que eu leio sempre aqui nos comentários é a Nova Versão Transformadora. A Bíblia, Nova Versão Transformadora. Vejam, Jesus, ele sabia que a sua hora estava chegando. Cumprindo a profecia de Daniel, daquelas 70 semanas, Jesus estava vivendo a última semana que foi dada de graça ao povo judeu. E como dizia a profecia, na metade da última semana, o sacrifício seria tirado. E foi exatamente após 3 anos e meio de ministério de Jesus, na metade dessa semana, que cada semana são 7 dias, corresponde a 7 anos. Então, 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele seguia à risca o que estava escrito na profecia. Ele entendia e ele sabia que era o momento dele que estava chegando. E ali ele estava angustiado, levou consigo os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para um lugar mais afastado dos demais e disse para eles: olha, fiquem aqui, vigiem, orem, porque a minha alma está angustiada até a morte. E então Jesus foi um pouco mais à frente para orar, e quando Jesus então ali ora e pede ao Pai, se possível passar dele este cálice, que ele não passasse pela morte se fosse a vontade de Deus, e Jesus retorna aos discípulos e eles estão dormindo. Jesus diz: vigiem, orem, porque o momento é de angústia. Eu sei que muitos de vocês que acompanham conosco os comentários que fazemos aqui da Palavra de Deus, às vezes estão passando por um momento terrível de angústia, de aflição, de dor, de sofrimento, de perda de familiar, ou mesmo de desemprego e também de enfermidades. E às vezes você pede aos seus familiares ou às pessoas mais próximas para orarem por você, mas só você é que sabe a angústia que você está passando, a dor, o sofrimento. E é o que Jesus estava sentindo neste momento. Os discípulos estavam cansados, queriam dormir e não sabiam o que estava à frente. E Jesus volta para orar mais uma vez. Na segunda vez que ele retorna aos discípulos, eles continuavam dormindo. E na terceira vez, então, que Jesus volta, ele diz: olha, agora vocês podem ficar à vontade, porque a minha hora chegou. O traidor, ele está aí, e agora eu vou ser entregue na mão dos soldados romanos, na mão dos sacerdotes, dos líderes judaicos, e chegou a minha hora. Jesus, irmãos, ele estava vivendo na sua humanidade. Todos nós sabemos que Jesus, ele tinha a humanidade, porque ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele também era divino. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, mas nestes momentos da sua vida, ele estava vivendo na sua humanidade e ele temia morrer. Ele pensava que ali seria o seu fim, isso como ser humano. E nós sabemos que Jesus, se ele quisesse, ele tinha poder para sair dali e voltar para os céus. Só que a nossa salvação estaria para sempre perdida. Mas Jesus, ele orou, chegou a suar gotas de sangue, tal era a angústia que ele sofria destes momentos que estavam se aproximando, e então Jesus, ele pede ao Pai: se possível, passe de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, quantas vezes nós temos orado a Deus e nós não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós queremos que Deus haja assim, assim, assim. Nós até damos as dicas, né, como é que nós queremos que Deus faça. Mas se nós olharmos para
A vida de Jesus, que é o nosso exemplo, não existe outro exemplo no mundo, é Jesus o exemplo. Isto ele na sua humanidade. Ele buscava a presença do Pai todos os dias, orando. Ele tinha comunhão com Deus, estudando o Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época. Jesus ele não fazia nada sem buscar a direção do Pai. E quantas das vezes, irmãos, nós fazemos as coisas e nós sequer nos lembramos que existe um Deus que conhece todas as coisas e às vezes, como diz Jeremias, né, os nossos planos não são os planos de Deus e os planos deles para nós são melhores do que os nossos. Mas mesmo sendo cristãos, sendo filhos de Deus, crendo no sacrifício de Jesus, nós, na maioria das vezes, nos esquecemos de buscar a direção e a presença de Deus. E nós precisamos buscar em todas as situações, não somente quando nós ficamos enfermos, não somente quando nós perdemos o emprego, não somente quando alguém da família perde a vida, não, nós temos que buscá-lo todos os dias, ter comunhão. E mesmo assim, num momento de dor, de angústia, aflição, nós vamos sofrer, porque nós somos seres humanos. Mas Deus ele vai nos fortalecer e Deus vai nos dar a vitória. Nós precisamos crer nesse Deus. Deus, irmãos, ele não queria também que o seu filho morresse, mas era necessário Jesus morrer para poder salvar a humanidade. Então Deus permitiu que Jesus passasse e sofresse e tomasse desse cálice amargo para poder nos salvar. Salvar a mim, salvar a você. Imagine se Jesus tivesse desistido. Era a nossa única possibilidade e oportunidade de salvação. Era Jesus, que é Deus, morrer em nosso lugar. Somente alguém que tem vida em si mesmo é que poderia dar a sua vida por nós. E neste momento de angústia e de sofrimento, Deus ele envia o anjo Gabriel para confortar Jesus, para fortalecer Jesus, porque a agonia era muito intensa. Mas Jesus, ele foi até o fim. Jesus, ele não desistiu e ele ainda não desiste. Jesus continua trabalhando por mim, por você. Jesus, ele continua insistindo, batendo a porta do nosso coração, querendo que nós nos entreguemos a ele completamente para que sejamos salvos. Não basta nós estarmos com o nome lá no livro da igreja, não basta nós termos sido batizados nas águas, se nós não caminhamos com Jesus. É por isso que Jesus continua insistindo com todos que cada dia se entreguem a Ele, cada dia se humilhem, cada dia tomem a sua cruz e continuem seguindo a Jesus. Não desanime, não desista, a vitória já nos está garantida. E nós, muito em breve, contemplaremos o nosso Senhor Jesus e iremos com Ele viver por toda a eternidade. Que Deus nos ajude a buscar a presença dEle em nossa vida, que nós possamos orar como Jesus orava, que nós possamos colocar a nossa vida segundo a vontade de Deus nas mãos dEle, e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana, mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.